Eu falo, irmãos, na minha oração, eu mencionei que antes que chegasse a nossa corrupção aos pequeninos, que chegue o Evangelho. Eu lembro de certa vez eu fui buscar alguns meninos lá no acampamento em Rio Bonito. E tinha os meninos na faixa aí de 9, 10 anos, por aí, que vieram comigo no carro. E todos eles, já para as 2 e pouca da tarde, quase 3 horas da tarde, todos eles com fome, com muita fome. E tinha um dos meninos que tinha um dinheiro e falou assim: tio, para ali que eu vou comprar um biscoito. Para ali que eu vou comprar um biscoito. Aí os outros meninos, que não tinham o recurso como esse menino tinha, falou: poxa, que bom, todos nós vamos comer o biscoito. No meio do caminho, esse menino que tinha um recurso, no seu alto dos seus 10, 11 anos, virou e falou assim: ih, rapaz, me lembrei agora, meu pai falou que é para eu voltar para casa com esse dinheiro. Ele estava com fome, com muita fome, tinha brincado a manhã inteira, pulado, piscina, tudo, e fez tudo isso sem gastar um dinheiro, pagaram para ele. Mas no momento de partilhar, ele resolveu dizer assim: não, meu pai falou que é para eu levar esse dinheiro para casa. Eu falei: você tem certeza que seu pai quer que você chegue em casa com esse dinheiro, mas com fome? Não, tenho sim, tio, tenho sim. E foi embora, e os meninos foram para casa, se dependesse dele, com fome. Claro que eu parei e comprei biscoito para todo mundo. Já tinha sido corrompido, irmãos. Nós já tínhamos corrompido esse garoto com a nossa ganância, porque em geral, quando você pega uma criancinha, em geral elas vão dando, quer tio, quer, e muito provavelmente você passa com uma criancinha, por um mendigo na rua, e você fala para ele assim: olha, essa pessoa está aí porque não tem casa. Ela vai te dar logo a explicação mais óbvia: pai, mãe, fica aí, Emerson, não sai não, cara, volta, em nome de Jesus, quem está te arrebatando aí? Nós vamos orar ainda. Mãe, pai, por que a gente não leva para casa? Ela quer logo partilhar. E aí, claro que a gente vai explicar algumas razões, mas essa criança já tinha sido corrompida. Que o Evangelho possa chegar na vida dos nossos pequeninos antes que chegue a nossa corrupção. Que o Evangelho possa chegar aos pequeninos antes que chegue a nossa mediocridade. Que o Evangelho possa chegar à vida daqueles que o Senhor nos apresenta e coloca antes que chegue a nossa ganância, o nosso senso animal de autopreservação. Nesse momento, irmãos, nós oraremos. Vamos orar por aqueles que não estão aqui, por gente que a gente quer ver alcançada por essa graça, gente que a gente quer ver alcançada por esse amor, por essa bondade. Por isso, irmãos, nós nos encontramos aqui, para a gente lembrar o tempo todo daquilo que nós somos feitos, daquilo que nos constitui. Nós somos constituídos do Cristo, e o Cristo é aquele que não fica ocupado com a vida, pensando apenas em si mesmo. O Cristo é aquele que se ocupa de abençoar, de transmitir tudo aquilo que o Pai o alcançou, tudo aquilo que o Pai já lhe deu. Então, nesse momento, eu gostaria que você trouxesse à sua memória alguém que você gostaria de ver alcançado por essa graça, por esse Evangelho, em nome de Jesus, enquanto o Emerson aqui dedilha, em nome de Jesus. Vamos orar? E mudou. Meu Pai, Deus fez um milagre, fez uma transformação ali. Mas vamos lá, vamos orar, irmão. Pai eterno, estamos aqui para que o Teu Espírito, que nos trouxe até aqui, nos lembre daquilo que nós somos constituídos. Somos constituídos pela Sua semente, pela verdadeira semente de vida, que é o Cristo Jesus.
E por isso, ó Deus, não viemos aqui para falar dos nossos interesses. Não viemos aqui para falar das nossas ambições egoístas. Viemos aqui, ó Deus, porque ambicionamos pelo Cristo sermos Cristo na vida daqueles que nos rodeiam. Ambicionamos, ó Deus, no Cristo, pelo Cristo, movidos por esse Espírito do Cristo, revelar cada dia mais que o outro, na verdade, não é o outro, é uma extensão de nós. E assim como nenhum de nós procuramos, ó Deus, maltratar a nós mesmos, nós também, ó Deus, queremos abençoar a vida daqueles que nos rodeiam, porque, ó Deus, são teus filhos, são nossos irmãos, são uma extensão de nós. Pai, que a tua graça possa nos dar a sabedoria, a sensibilidade, o discernimento, para que esse evangelho que nos alcançou seja transmitido para aqueles que nos rodeiam, não de uma forma de conteúdo filosófico, de um conteúdo dogmático, de um conteúdo apenas estético ou de formulações cognitivas, Pai, mas que esse conteúdo seja transmitido pela maneira como vivemos, pela maneira como acolhemos, pela maneira como abraçamos e como olhamos e vemos aquele que nos rodeiam. Pai, em nome do Cristo, que o Senhor continue a nos usar como canal da sua graça na direção daqueles que vivem sem o entendimento dessa graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a verdade invade a realidade. Esse é o texto, esse é o tema, esse é o mote que nos faz pensar e refletir e meditar durante esse mês de dezembro. Quando a verdade invade a realidade. Por que isso tudo é tão importante, irmãos? Porque, na verdade, nós, seres humanos caídos, seres humanos afetados pelo pecado, vivemos numa realidade que ela tem início. A realidade que nós estamos vivendo, ela tem início. E por ela ter início, ela também tem um fim. Por exemplo, Deus é a verdade. Deus, ele é eterno. A ideia de eterno é aquilo que não teve início e nem tem fim. A verdade não tem início nem tem fim. A verdade está no início de todas as coisas. A verdade está no início e ela é o fim último de todas as coisas. A realidade não. A realidade teve um início. A realidade teve um início lá em Gênesis. A realidade teve um início quando nós decidimos sermos autorreferentes, quando nós decidimos que a vida seria feita e regida a partir do nosso entendimento do que seja certo e do que seja errado. A realidade passou a ser construída a partir do nosso entendimento de certo e errado. Seres finitos, seres limitados, seres que não conhecem um todo, passaram a falar de uma forma absoluta, como se eles fossem de fato absolutos e não relativos e não passageiros. Nós somos passageiros, irmãos. Nós somos finitos. E por isso, tudo aquilo que falamos, embora esteja dentro de um contexto de realidade, isso tudo não contempla de fato a verdade, porque a realidade tem início e a realidade tem fim, mas a verdade é eterna. Eu queria trazer alguns insights para nós, pode passar, por gentileza, porque Jesus, ele não vem ensinar para nós sobre o que é a verdade. Por que Jesus não veio ensinar para nós o que é a verdade? Porque Jesus se apresenta para nós como a verdade.
Jesus não fala para nós o que seja a verdade num sentido conceitual, num sentido de 10 passos para você obter a verdade, num sentido metodológico de exame, onde você, pela observação, pela experimentação, pelas análises, você conseguiria chegar à verdade. Não. Jesus é a verdade. Portanto, conhecer a verdade é ter uma revelação acerca de quem Ele é. Conhecer a verdade é ser revelado, é ser iluminado, é ter a mente elucidada por quem Jesus é. Por isso só é possível se os olhos se abrirem para vermos quem Jesus é, quem Ele é. Por isso só é possível se nós enxergarmos a vida olhando nos olhos de Jesus. Passa aí, por gentileza. Jesus disse lá em João 18, que para isto eu nasci. Para quê? Para dar testemunho da verdade. Jesus vai dizer para nós que Ele veio exatamente para isso, para entrar na realidade e dar testemunho de quem era a verdade, que a verdade, na verdade, é uma pessoa, que a verdade, na verdade, não é um ponto de vista, que a verdade, na verdade, não é um conceito, que a verdade é essa pessoa que se chama Cristo. Por isso, quem é da verdade ouve a sua voz. Quem é da verdade, quem não vive regido pela realidade, consegue discernir a voz da verdade no meio daquela realidade toda. Passa aí, por gentileza. Vamos ler ele, por gentileza, irmãos. Gostaria que todos nós lêssemos juntos. Os ensinos de Jesus. Ou seja, irmãos, tente olhar a Bíblia e seguir a Bíblia sem o Cristo, que muito provavelmente você se tornará ou um leviano ou um tirano. Ou um tirano. Se você tentar aplicar os ensinos de Cristo sem essa relação com Cristo, sem seguir essa pessoa, você muito provavelmente se tornará, irmãos, um tirano, um abusador de pessoas, um alienador das pessoas, ou se tornará um leviano. Leviano em que sentido? Você vai pensar determinadas falas de Jesus e vai achar que a vida é quase deixa a vida me levar. Você vai achar que comunidade, que instituição, tudo isso não faz muito sentido, porque Jesus não criou nenhuma instituição e tudo mais. Você pode se alienar do verdadeiro sentido de seguir a Jesus. Por isso, irmãos, olhar para os ensinos de Jesus, sem esse contato, sem esse afeto, sem seguir Jesus, muito provavelmente te distanciará, te levará, te conduzirá para uma distância enorme de quem é a verdade. De quem é a verdade. Você entende isso? Por isso, irmãos, muita gente lê a Bíblia, pensa determinadas coisas e joga na cara do outro. Pá! Por exemplo, irmãos, muita gente lê a Bíblia e encontra a base para matar, em nome de Deus. Muita gente lê a Bíblia e encontra a base para ignorar completamente o outro da sua vida, o necessitado. Por exemplo, irmãos, a maioria dos caras que compõem a Ku Klux Klan nos Estados Unidos são diáconos de igreja. São diáconos de igreja. É gente crente. Por exemplo, irmãos, você sabe muito bem que na Irlanda
Viveu-se muito tempo a guerra entre os católicos e os protestantes. Muito tempo. Todos eles lendo a Bíblia. Cada um pensando os ensinos de Jesus, mas sem a pessoa de Jesus. Cada um pensando o ensino de Jesus, sem seguir a Jesus. Sem caminhar com Jesus. Sem olhar para Jesus. Por exemplo, irmãos, quando Jesus conversa com Pilatos e Pilatos chega para Jesus e fala: o que é a verdade? Jesus não responde para Pilatos o que é a verdade, porque Pilatos não estaria afim de ouvir a verdade que Jesus tinha para falar para ele. Porque Pilatos, com a sua mente toda helênica, grega, provavelmente gostaria de receber a verdade num pacote, num dogma, em algo que encaixasse na sua cabeça, como nós que somos influenciados por toda essa cultura grega. Por que faz tanto sucesso palestras que dizem assim, 10 passos para você alcançar isso? E a gente assim, olha aquilo, se eu cumprir esses 10 passos, 3 coisas que você tem que fazer para você ser bem sucedido na vida. Se eu der essas 3 coisas, eu vou conseguir. Por que a gente gosta tanto? Porque a nossa mente é influenciada por essa cultura toda grega. E Jesus Jesus deixa muito claro no seu evangelho, que na verdade, a verdade ela não vem com dogmas e doutrinas. A verdade é segui-lo. A verdade é acompanhá-lo. A verdade é mantê-lo, manter os nossos olhos o tempo todo fito nele. Por que isso, irmãos? Porque na verdade descobrimos a nossa mentira, mas, na verdade, também descobrimos a verdade a nosso respeito. E isso está para além de erros e acertos. Por exemplo, irmãos, vamos pegar o Pedro. Pedro, um homem que Cristo chama para segui-lo. Nesse caminho de seguir a verdade, Pedro faz quantas bobagens? Nesse caminho de seguir a verdade, Pedro nega Jesus. Nega Jesus. Mas nesse caminho de seguir a verdade, Pedro também se arrepende. Pedro também se arrepende. Nesse caminho de seguir a verdade, Pedro exclui os não-judeus. Pedro faz uma separação. Mas nesse caminho de seguir a verdade, Pedro também se arrepende e volta. Ou seja, irmãos, seguir a Cristo, que é a verdade, está para além de comportamentozinho certinho e de comportamento errado. Seguir a verdade é caminhar com Cristo de modo que vai aparecer o meu pior que eu desconhecia, mas também aparecerá a minha verdade em Cristo que eu também não sabia. Você está entendendo? Seguir a verdade não tem nada a ver com ler 10 versículos e tentar aplicar a vida. Seguir a verdade é olhar para o Cristo e perceber que aquela vida, na minha carne, no meu empenho, na minha força, jamais conseguirei viver aquilo. Por isso, seguir a verdade precisa ser repleto da humildade, de quebrantamento, dizer: Pai, sem Ti eu não consigo viver isso. Sem Ti eu não consigo viver isso que eu vi no Teu Filho. Sem Ti eu não consigo viver aquilo que o Senhor fala a meu respeito. Você lembra que lá em João 15, Jesus vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Mas você lembra também que Jesus, conversando com seus discípulos e mostrando lá a realidade daquele jovem rico, mostrando lá a verdade a respeito daquele jovem rico, e aquele jovem rico
nega de abandonar tudo, e os discípulos ficam boca aberta, dizendo: se essa é a condição para ser salvo, quem é que pode ser salvo? E Jesus vira para o discípulo e diz assim: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, irmãos, seguir a Jesus, que é a verdade, não se dá por meio de versículozinhos decorados, não se dá por meio de sistematizarmos algum dogma, alguma doutrina. Se dá em manter um contato diário e afetuoso com Cristo. Se dá constantemente de uma relação de humildade, de quebrantamento com esse Cristo. Você entende, irmãos? Passa aí, por gentileza. Os ensinos, vamos ler ali por gentileza? Os ensinos. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Os ensinos de Jesus jamais a verdade, se a Jesus eu não tiver sido e o tiver conhecido, é Ele que faz toda a diferença, irmãos. Você entende? É Ele que faz toda a diferença. É Ele. É Ele. É Ele. Passa aí, por gentileza. Pode passar. Volta lá. Queria, nesse momento, ler o Evangelho contigo. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. João capítulo 12. João capítulo 12, a partir do verso 1. João 12. João 12, a partir do verso 1. O Evangelho de João, irmãos, tem um propósito de revelar que Jesus é o Cristo. Propósito de revelar, irmãos, que Jesus de fato é Deus, é o Filho de Deus. Propósito de revelar que esse Filho do homem, na verdade, é Filho de Deus. E que, na verdade, esse Filho do homem revela a verdade sobre o homem, mostrando que a verdadeira identidade do homem é ser homem como Cristo. Mas mostrando também que a verdadeira essência de Deus é ser um Pai amoroso, como nós vimos em Cristo Jesus. E é muito interessante, irmãos, a gente ter esse entendimento, porque nós pensamos, preste atenção no que eu vou falar aqui em nome de Jesus, nós pensamos que os biógrafos de Jesus são historiadores. Não são. Os biógrafos de Jesus não são historiadores. Eles não estão interessados em fazer uma biografia da vida inteirinha de Jesus. Os biógrafos de Jesus estão conversando com a comunidade a respeito daquilo que eles viram em Jesus de Nazaré, que respondia uma demanda da época para aquela comunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Por que você acha que você não encontra relatos bíblicos sobre a infância de Jesus? Já se fez essa pergunta? Por que nós não temos nada escrito nos evangelhos sobre o nascimento até os 12 anos? Nós só temos ali relato do nascimento. Depois, só aparece Jesus com 12 anos no templo. Depois, Jesus com 30 anos. Por quê? Porque os biógrafos de Jesus não estão interessados em contar uma história sobre Jesus. Não é isso. O que eles estão fazendo aqui, o Evangelho de João foi escrito aproximadamente entre 80 e 110 depois de Cristo. Para que ele foi escrito? Para responder uma dificuldade de entendimento, para responder um questionamento, para responder uma demanda que a comunidade estava vivendo. Ou seja, irmãos, o Evangelho de Cristo, o Evangelho segundo João,
foi para revelar aqueles que são da verdade e aqueles que não são da verdade. O Evangelho de João foi feito para revelar que a verdade do homem é o Cristo, que a verdade sobre Deus é aquilo que o Cristo revela, e que a mentira do homem se manifesta de diversas formas quando não acolhemos a verdade que é o Cristo. Por isso, vamos ler João capítulo 12, a partir do 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Lembra-se, irmãos, que João 12 vem depois do 11. João 12 vem depois do 11. No capítulo 11, Lázaro tinha ressuscitado. Lázaro tinha ressuscitado. Ou melhor dizendo, Jesus tinha ressuscitado a Lázaro. Passa-se 6 dias. Os caras tinham acabado de ver um morto ressuscitar. Irmãos, não era uma dor de barriga, não era uma dorzinha no joelho, não era um câncer básico, que é diante de um cara, 4 dias morto, fedendo, um câncer passa a ser básico. Concorda comigo? Tinha passado, irmãos, 6 dias, não tinha passado muito tempo, uma semana depois, Então Maria pegou um frasco de nardo puro, verso de número 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, o chefe dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa deles muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Esse é o primeiro bloco da nossa reflexão e eu não vou me estender muito. O que esse bloco aqui vai revelar para nós? Passa aí por gentileza. Primeiro conceito, primeiro entendimento, primeiro afeto que a verdade de seguir a Jesus, de se relacionar com Jesus, de caminhar com Jesus, causa naqueles que estão seguindo a Jesus é a intensidade. Irmãos, aqueles que estão seguindo a Jesus de perto são pessoas intensas. Intensas. Você imagina só, irmãos, um jantar acontecendo, várias pessoas sentadas à mesa, várias pessoas ao redor, porque aonde Jesus ia, multidões estavam lá. Além do mais, irmãos, depois que souberam que o morto tinha ressuscitado, estavam lá não só para ouvir Jesus, para ver Jesus, mas também para constatar que o morto tinha ressuscitado. Tinha uma multidão, vem uma mulher
Maria, amiga de Jesus, e faz algo com intensidade. Ela pega o seu vaso de alabastro, um perfume caro, e derrama sobre os pés de Jesus, e passa a enxugar com os seus próprios cabelos. Irmãos, a gente pode inferir aqui, em nome do Cristo, que quando a verdade invade a nossa realidade, nós nos tornamos pessoas intensas na direção do nosso próximo. Nós nos tornamos pessoas intensas na direção do nosso irmão. Por quê, irmãos? Porque Jesus aqui é uma figura representativa da amizade de Maria. Jesus para Maria era, na verdade, um amigo, era Deus, era Senhor, mas também um amigo. Você pode perceber isso quando Jesus foi chamado lá pelas irmãs de Lázaro, que a fala foi na direção: olha, aquele a quem tu amas está enfermo. Irmãos, quando a verdade invade a realidade das pessoas, nós passamos a enxergar nas pessoas algo divino. Algo divino. Por exemplo, o que você acha que sustenta o direito humano? Da onde vem, irmãos, o senso de direito humano? Da onde vem isso? Quem deu direito ao ser humano ter direito? O direito humano vem do entendimento que Deus criou o ser humano como a sua imagem, conforme a sua semelhança. Por isso há em todo ser humano um quê divino. E esse quê divino nos faz viver de uma forma intensa na direção do nosso próximo. Não há, irmãos, preste atenção em nome de Jesus, não há quem tenha se encontrado com a verdade, não há quem tenha se encontrado com Jesus de Nazaré, que não viva de uma forma intensa na direção daqueles que o Pai tem colocado no seu caminho. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo em nome de Jesus? Por quê? Porque Jesus de Nazaré nos mostrou um Deus que não depende de nada da gente. Um Deus que não depende que a gente construa um templo para Ele. Um Deus que não depende de ar-condicionado para a gente estar bem. Um Deus que não depende de nada disso. Mas esse Deus que não depende de nada disse para nós: se você quer me encontrar, se você de fato quer me servir, se você de fato quer trabalhar comigo, então faça tudo na direção do seu próximo, como se a mim fizesse. Por isso, irmãos, quem se encontrou com a verdade tem a sua realidade afetada por essa intensidade. De maneira, irmãos, que essa verdade que vem encontrando muita gente. Por que você acha, irmãos, que nós estamos nos abanando aqui com esse calor todo? Por que você acha que nós estamos com calor todo aqui assim, sofrendo, danado? Porque, irmãos, à medida que vamos sendo regidos pela realidade, a gente não se preocupa tanto assim com o nosso próximo. À medida que a gente vai sendo regido pela realidade, a gente não se importa, inclusive, de matar o nosso próximo da nossa vida. O que aqueles líderes quiseram fazer, inclusive com Lázaro? Eles quiseram matar um milagre, irmãos. Você está entendendo? Os caras quiseram matar um milagre para que as pessoas não se encontrassem com Cristo. Irmãos,
quando a gente passa a viver intensamente, a gente passa a se preocupar com o bem-estar daqueles que nos rodeiam. Estou falando do ar-condicionado, porque está um calor danado, está todo mundo assim. Mas o que eu estou dizendo é que quando a gente, irmãos, passa a seguir a verdade, a gente passa a viver de uma forma intensa na direção do nosso irmão. E a gente passa, irmãos, passa aí por gentileza. A gente passa a sacrificar aquilo que nos protege ou nos promove. Irmãos, esse perfume aqui era algo caríssimo. Não tinha em Israel, era um perfume importado. E você sabe muito bem que naquela época não se tomava tanto banho assim. Não se tomava tanto banho assim. A água não era algo assim tão difundido. Não tinha tanto sistema aí. Não era canalizado, não era tão bem assim difundida a água. Então, o perfume era aquilo, irmãos, que na verdade poderia proteger, porque geralmente quando é que a gente passa um perfumezinho, irmão? Quando é que a gente passa um perfumezinho? Vou passar um perfumezinho, vou sair, vou para lá, vou pegar um ônibus, vai que o negócio vence, pelo menos tem um perfumezinho para me proteger, para que as pessoas não saiam de perto de mim. E você sabe muito bem que tem alguns entre nós, que as glândulas trabalham, e aí o cheiro vai que vai, né, irmão? Então o perfume era simbolismo daquilo que protegia essa mulher. Mas também o perfume era aquilo que promovia. Porque, irmão, geralmente quando você quer causar uma boa impressão, o que você faz? Você vai lá namorar alguém, irmãos. Você vai lá com leite de rosa, pá. Você não vai, irmão. Geralmente você quer pegar o seu melhor perfume e passar. Aquilo ali era representativo, irmãos. Aquilo ali era representativo. Aquela mulher sacrificou aquilo que poderia protegê-la ou promovê-la. Aquela mulher sacrifica aquilo que poderia lhe dar segurança na direção do seu próximo. Irmãos, quando a verdade encontra a realidade, nós passamos a entender que o que nos assegura não são os nossos pertencimentos, não são aquilo que nós guardamos no banco, na poupança. O que nos assegura é a palavra de Deus, e por isso a gente não mede esforços para sacrificar aquilo que está nas nossas mãos, para perfumar o bairro onde nós moramos, para perfumar a casa onde nós moramos, para perfumar o ambiente onde nós trabalhamos, para perfumar as pessoas com quem nós convivemos, irmãos. Você está entendendo, irmãos? Qual foi a última vez que você sacrificou de fato algo para revelar o amor, a expressão, o cuidado de Deus sobre aqueles que estão convivendo à sua volta? Qual foi a última vez que você sacrificou, irmãos? Porque presta atenção, irmãos. É muito fácil eu sacrificar um tempo a mais no meu serviço para ter um dia de folga. Benefício para mim. É muito fácil eu pegar uma hora extra para no final do mês ir lá numa pizzaria e pagar um rodízio para minha família, sendo que a pizza é a pizza que eu gosto. E aí eu levo todo mundo, porque na verdade eu gosto. Se vocês quiserem, vocês vêm. Eu estou pagando, mas vem atrás daquilo que eu gosto. Ou seja, é fácil eu sacrificar, mas desde que aquilo seja na minha direção.
Mas quando a verdade, irmãos, entra no nosso coração, a nossa realidade, irmãos, não é mais medida por aquilo que os homens estabeleceram como fonte de segurança, como fonte de proteção, como fonte de autopromoção. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, qual foi a última vez que você sacrificou algo realmente real na direção de alguém para revelar amor e cuidado de Deus? Você está entendendo, irmão? Preste atenção aqui, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Essa semana a gente estudando, meditando, a gente ouvindo outras pessoas. Alguém disse o seguinte: se alguém chega e me pede assim, me dá o seu copo. Se Deus chega para mim e fala assim, me dá o seu copo, eu dou o seu copo. Deus é Deus. Deus é Deus para mim. Se Deus chega para mim e fala assim, me dá esse púlpito, eu dou esse púlpito para Ele. Deus é Senhor absoluto na minha vida. Me dá esse data show, eu dou esse data show. Deus é absoluto para a minha vida. Me dá esse relógio aqui, eu dou o relógio para Ele. Deus é absoluto da minha vida. Mas se Ele diz assim, me dá esse pedestal, esse pedestal não. Esse pedestal é Deus para mim. Deus é tudo aquilo que eu não estou disposto a abrir mão. Eu vou repetir para você entender. Deus é tudo aquilo que você não está disposto a abrir mão na direção do cumprimento da vontade do Pai. Aquilo que você não está disposto a abrir mão, aquilo que você não consegue viver sem, isso é o seu Deus. Isso é o seu Deus. E isso, irmãos, vai te matar. Porque Deus só pode haver um. Passa aí, por gentileza, irmãos. Quando a verdade invade a realidade, a gente não se esconde diante daquilo que podemos abençoar em nome de um bem maior. A gente não se esconde, a gente não dá migué, a gente não moda um caô. Irmãos, eu sei que a hora está avançada, mas olha o que Judas disse aqui no verso de número 4. Olha o que o Judas disse no verso número 4. Um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Olha o que ele falou, irmãos. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Seriam 300 denários. Judas apresenta um argumento lógico, racional, para camuflar a sua ganância, para camuflar a sua idolatria, para camuflar a sua hipocrisia. Por quê? O texto continua dizendo o quê, irmãos? Por que Judas falou isso? Porque ele realmente estava empolgado, empenhado em abençoar a vida das pessoas, irmãos? Era isso, irmãos? Por que Judas falou isso? Porque era ganancioso e pegava todo o dinheiro que colocava lá na bolsa lá. Irmãos, quais são os caôs que você tem contado para camuflar a sua ganância, para camuflar a sua mesquinhez, para não se envolver? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para aqui em nome de Jesus, eu sei que está sendo filmado. Há muita gente que come, bebe
de tudo aquilo que nós colocamos à mesa enquanto família de Deus, e outros que também poderiam colocar à mesa, mas sabe por que não fazem? Porque, irmãos, retém, para que aquilo não seja decidido comunitariamente o que vamos fazer, ele retém, e aí, em nome daquilo que ele acha, que ele acredita, ele pega e doa, e pousa como uma pessoa solidária e boa. Eu fui de uma determinada igreja, que tinha um camarada lá, que ele não chegava junto, tinha todas as condições do mundo de chegar junto, mas como ele não gostava que as pessoas decidissem, que a família decidisse para onde ia o negócio. Por exemplo, irmão, qual mulher aqui fica feliz quando o cara que ganha o dinheiro, quando o cara que leva o dinheiro para casa, ele decide tudo sozinho, como é que vai ser dado as contas? Isso é casamento, irmão? Qual homem aqui que, se ganhasse menos que a esposa, ia ficar contente que a esposa decidisse tudo sozinho, para onde iria as contas? É assim que acontece dentro de casa, irmãos? Claro que não. A gente coloca a mesa, conversa sobre o que é a prioridade, e em família nós decidimos. Em família nós decidimos. Mas muitos irmãos não fazem isso, retêm, vão lá depois, dão para um determinado lugar, pousam de bem, de pessoa legal, mas na verdade, irmãos, estão escondendo por trás de uma pseudo-solidariedade. Irmãos, muita gente que pousa de solidário, de obra social, são corruptos. Está aí revelando cada vez mais as notícias. E eu não quero falar nome aqui, mas cada dia mais vai revelando aí as notícias. Cada dia mais vai revelando. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que são encontrados pela verdade, eles querem viver de uma forma intensa. Se é para ser família, eles são família intensamente. Se é para abraçar, eles abraçam intensamente. Se é para acolher, eles acolhem intensamente. Porque a verdade modificou toda a sua realidade. Por último, irmãos, passa aí, por favor. Vamos ler ali, por gentileza, irmãos, e fechar. A verdade Judas está aí para provar. Quem você é na história, irmãos? Essa história aqui fala de mim e de você. Você entende? Essa história fala de Ana, fala do Kleber, fala da Jaqueline, fala da Patrícia, fala do Hudson, fala do Felipe, fala da Loiane. Aqui estamos nós. Aqui tem Maria, aqui tem Jesus como representação do nosso próximo, do nosso irmão. E aqui tem Judas como representação da nossa ganância. Você acha que Judas não mora aqui? Você acha que Judas não mora aqui? Você acha que Judas não mora aí? Você acha mesmo? Mas a verdade, irmãos, é que apesar da realidade Judas morar aqui, a verdade fez de mim uma Maria. A verdade fez de mim alguém intenso. A verdade fez de mim alguém que não fica contando historinha, subterfúgios, papo furado, para não acolher e não sacrificar
aquilo que outrora era divindade para nós, na direção do nosso próximo. Você está entendendo, irmãos? Eu queria orar em nome de Jesus. Eu vou convidar o Felipe para cantar de novo a música que ele cantou. E enquanto ele canta, irmãos, enquanto ele canta, se você deseja, irmãos, em nome de Jesus, que essa verdade, em nome do Cristo, essa verdade penetre no seu coração, transforme o seu entendimento, e você passe a ser guiado por ela, você fica em pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando ele cantar ali, você pode ficar em pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Na sequência do texto, vai dizer assim para nós: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Sabe o que eles foram fazer? Sabe o que eles foram fazer aqui? Sabe o que esses gregos foram propor para Jesus? Esses gregos foram enviados pelo rei de Edessa. E o rei de Edessa enviou uma carta para Jesus dizendo o seguinte: vem para a nossa cidade. Eu fiquei sabendo que aí você está sofrendo perseguição. Vem para a nossa cidade, porque aqui há lugar suficiente para nós dois. Você vai ter uma vida tranquila, uma vida sossegada e sem perturbação. Aí sabe o que Jesus diz? Jesus diz: chegou agora. Chegou a hora de ser glorificado. Chegou a hora de eu me sacrificar. De eu sacrificar aquilo que eu tenho como mais importante para mim, que é a minha vida. Jesus tinha 33 anos. Jesus também foi tentado, como eu e você, a se safar. A se safar. Você entende? Vem para a minha cidade. Aqui você não vai ser perseguido. Eu sou o rei de Edessa. Tem lugar suficiente para nós dois. Vem para cá. Jesus, ele arremata dizendo: quem quiser poupar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Meu querido, se você quer ser alguém parecido com Cristo, sacrifique tudo que não é Deus, para que somente Deus seja Deus na sua vida. Pai, em nome do Teu Filho, obrigado por tudo aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. Obrigado pelas pessoas que no meu coração, ó Deus, estão em pé, porque entenderam a Sua palavra. E por isso, ó Deus, embora estão no ambiente comunitário, estão decidindo pessoalmente a viverem como a Maria que o Senhor semeou no coração de todos nós. De maneira, ó Deus, que o Judas seja cada vez mais desmascarado em nós, com os nossos argumentos, com as nossas justificativas, inclusive com as nossas pretensas ações solidárias, mas que não sacrificam nada de fato, significativamente, na direção daqueles a que o Senhor ama. Pai, obrigado por Sua palavra, e aqueles que são da verdade ouvirão a Sua voz, e se converterão, e se arrependerão, e se sujeitarão à Sua palavra, porque não foi homem quem falou,
foi a sua palavra que foi lida e explanada pelo teu Espírito aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como exercício didático, abraça o seu irmão, incluindo na sua vida, abençoando na sua vida, acolhendo em sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Ai, Pai, faz de mim